Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Todos nós desejamos viver em paz, todos nós desejamos viver com serenidade, todos nós desejamos viver com alegria. E muitas vezes buscamos isso fora de nós. Mas Jesus nos lembra que esta iluminação verdadeira está dentro de cada um de nós. É a forma como vemos as situações, como vemos as pessoas, é que vai determinar a luz que existe dentro de cada um de nós. E é a partir desta afirmativa que faremos a nossa reflexão de hoje, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, e que diz: A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Essas palavras foram ditas por Jesus no Sermão da Montanha, quando ele reuniu uma multidão na Galiléia para apresentar os fundamentos da vida cristã. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus nos fala sobre a oração, nos fala sobre a confiança em Deus e nos fala também sobre a escolha de servir a Deus e não as riquezas materiais. E é nesse contexto que Jesus fala do olhar como a lâmpada do corpo, mostrando que a forma como enxergamos a vida ilumina ou não o nosso coração. Jesus sabia que o olhar humano pode ser fonte de bênçãos ou de desequilíbrio. Quando olhamos a vida, quando olhamos o mundo apenas com os olhos físicos, vemos diferenças, perdas, dificuldades. Mas, quando olhamos o mundo com os olhos da alma, percebemos que cada experiência é uma oportunidade de evolução e que tudo, mesmo aquilo que parece negativo, tem uma finalidade divina. Assim, Jesus nos convida a educar o olhar. Jesus nos convida a compreender que a maneira como olhamos a vida define aquilo que carregamos no nosso íntimo, se luz ou não. O olhar não é apenas físico, mas é espiritual, revelando o nosso modo de sentir e interpretar o mundo. Jesus nos fala de um olhar que vai além dos olhos físicos. O olho como lâmpada é símbolo da percepção espiritual. Olhar com amor significa ver além das aparências, enxergar a essência divina que habita em cada pessoa. Quando o nosso olhar é puro, é confiante, o nosso coração se enche de luz. Mas se o olhar é marcado pelo ressentimento, pela inveja ou pela indiferença, todo o nosso ser se obscurece. A visão espiritual não depende dos olhos da carne, mas depende da luz do coração. Jesus sempre olhou com amor. Olhou com amor para Mateus, o cobrador de impostos, porque viu nele futuro discípulo. Jesus olhou com amor para a mulher samaritana, porque enxergou nela a anunciadora da boa nova. Jesus olhou com amor para Pedro, porque, apesar das quedas, mesmo por conta das quedas, ele viu a firmeza da fé que ia se fortalecer naquele homem. Jesus via potencial em todos. Via que o espírito podia vir a ser
e não apenas o que o passado mostrava. Olhar com amor no nosso dia a dia é olhar os nossos familiares com paciência. Olhar com amor é não julgar o outro, sabendo que cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu valor. Olhar com amor é olhar com gratidão, reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Olhar com amor é olhar com esperança. Esperança que aquele momento difícil, que aquela situação complicada vai passar. E que cada desafio é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de solidariedade. Olhar com amor é olhar com empatia, se colocando no lugar do outro, reconhecendo as dores do outro, reconhecendo as necessidades do outro. Olhar com amor é olhar os desconhecidos com fraternidade. Olhar com amor é olhar as nossas dificuldades como um momento de aprendizado, como oportunidade de crescimento. É fácil olhar com amor? É fácil ter esse olhar amoroso? Um comentário impensado. Aquele comentário que fizemos sem pensar direito no que estávamos dizendo, ou até aquela atitude que tivemos e ferimos alguém, ou aquela contrariedade que passamos no nosso trabalho ou na nossa casa. Nesses momentos, agimos impulsivamente, agimos sem pensar. Mas aí nós lembramos de Jesus. Jesus irradiava em cada encontro a compreensão. E se nós transformarmos essa nossa impaciência em serenidade, nós estaremos olhando com amor. Olhar com amor é um exercício diário. Começa dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Olhar com amor é olhar menos as imperfeições dos outros e olhar mais as virtudes, ainda que elas sejam pequenas. Olhar com amor é lembrar de André Luiz, quando ele diz: ver o bem é colaborar com Deus. Quando escolhemos ver o bem, ajudamos a expandir a luz de Jesus que está dentro de nós. Assim, o olhar com amor se torna um exercício constante de iluminação interior. Quando treinamos o nosso olhar com amor, percebemos que a iluminação que ele proporciona emana de nós uma luz que invade a nossa relação com o outro. Essa luz que sai do nosso coração se reflete nas nossas atitudes, na nossa fala e nos nossos pensamentos. E assim, nossa vida inteira se torna uma prova da presença de Jesus na nossa vida. É muito importante cultivarmos esse olhar saudável e amoroso, que é capaz de iluminar a nossa vida interior e a nossa relação com o outro. Quantas vezes nos deixamos levar, fazendo críticas, julgando, ou mesmo sendo pessimistas? Como seria nossa vida
Se aprendêssemos a olhar com mais amor, com mais paciência, com mais esperança. Olhar com amor é olhar com os olhos de Jesus. É pensar assim: como Jesus olharia essa situação? Como Jesus olharia essa pessoa? Jesus provavelmente olharia as situações, olharia as pessoas com amor. E é isso que nós temos que pensar. É esse exercício que nós temos que fazer. Às vezes, o olhar com amor está numa palavra amiga. O olhar com amor está num sorriso sincero que damos para alguém. Olhar com amor, muitas vezes, está no silêncio respeitoso. Isto é olhar com amor. Recordemos as palavras de Emmanuel no livro Fonte Viva, no capítulo 110, quando ele diz: se colocares os olhos no bem acharás a força do equilíbrio para sustentar-te. E assim, vamos pensar nisso na nossa caminhada e vamos perceber que olhar com amor só faz bem.